Olá, está no ar mais um painel especial sobre a guerra na Ucrânia. Este era para ser o ano do acirramento da disputa por hegemonia global entre os Estados Unidos e a China. A invasão da Ucrânia deslocou as atenções dos Estados Unidos e de seus aliados para a Rússia. Mas o conflito no leste europeu tem implicações sobre o papel da China, que declara apoio à Rússia, apesar de condenar a violação da soberania da Ucrânia. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, advertiu seu colega chinês Xi Jinping para sérias consequências se a China violar as sanções econômicas contra a Rússia ou ajudar os russos militarmente. Xi respondeu que os Estados Unidos precisam parar de incentivar a independência de Taiwan. Quais os interesses da China nesse conflito? Quais os riscos de ele se ampliar para o que poderia ser considerado uma terceira guerra mundial? Para discutir esses temas, a gente recebe aqui no painel o ex-embaixador do Brasil em Pequim, Marcos Caramuru, que também tem grande experiência no setor privado em Pequim, na China. Clifford Young, presidente de Relações Públicas nos Estados Unidos do Ipsos, empresa de pesquisa de mercado e opinião pública. E a jornalista, diretora executiva do Conselho Empresarial Brasil-China, Cláudia Trevisan, que foi correspondente em Pequim e em Washington. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Embaixador Marcos Caramuru, dizem que no idioma chinês a palavra oportunidade, a palavra crise vem da mesma origem. Esse momento é uma oportunidade ou um risco para a China, considerando o que o Xi Jinping colocou na mesa na conversa com Joe Biden? Olha, tem gente estimulando aí nos Estados Unidos a independência de Taiwan, então precisamos conversar sobre isso. Se você quiser conversar sobre a minha eventual ajuda à Rússia nessa aventura na Ucrânia. Marcos. Dorival, um prazer estar com vocês aqui no programa. Eu acho que a China não tem benefícios diretos da guerra. Eu acho que ela preferiria um ambiente mais tranquilo. Mas, já que a guerra está aí presente, há oportunidades para a China, não é? Oportunidades as mais variadas. Há oportunidade, por exemplo, de fortalecer o seu sistema de utilização de transferência de moedas, um sistema que compete com o SWIFT, que se chama CIPS. Há oportunidade de utilizar mais o renminbi nas transações internacionais. É uma oportunidade causada pelo fato de que ela deixa de ser o único ponto de atenção dos Estados Unidos, ou seja, a Rússia passa a ser o ponto de atenção, a China perde um pouco o foco, não é, do americano. Eu acho que há oportunidade. Mas eu acredito que o melhor interesse da China seja um ambiente de paz. E eu acho que eles têm dito isso. Hoje mesmo, na reunião, o que se divulgou é que foi dito isso. A confrontação não serve aos interesses do mundo, não serve aos interesses de ninguém. A paz é o que deve ser buscado por todos, não é? Os países não devem chegar ao campo de batalha. Enfim, eu acho que, de alguma forma, a China expressou o seu desejo maior. Cláudia, o Marcos fala do interesse da China em manter a paz e a estabilidade. Isso está muito relacionado com o fato de que a China aprendeu muito bem nas últimas décadas a jogar pelas regras da globalização, do comércio, atingiu uma enorme riqueza, né, uma prosperidade para uma parte da população e quer continuar fazendo isso. Afinal, a legitimidade de um regime na China depende de entregar prosperidade. Qual o risco, considerando que a pandemia já veio rompendo as cadeias de valor, né, mundiais, e também o protecionismo, né, que começou lá com o Trump e continuou agora com o Joe Biden? Eu acho que a China não tem nenhum interesse em ser isolada economicamente ao lado da Rússia. É bom lembrar que a Rússia não está entre as 10 maiores economias do mundo. Hoje a Rússia, o tamanho da economia da Rússia é equivalente em termos nominais à economia brasileira. E a China foi a grande vencedora da globalização.
A China, no processo de globalização, ela tirou 800 milhões de pessoas da pobreza. E a China está muito mais conectada ao mundo do que está conectada à Rússia e do que a Rússia está conectada ao mundo. Se a gente olhar o comércio chinês com a União Europeia, por exemplo, no ano passado o fluxo comercial entre a China e a União Europeia foi de 828 bilhões de dólares. O fluxo comercial da China com os Estados Unidos foi de 756 bilhões de dólares. E o fluxo comercial da China com a Rússia foi de 147 bilhões de dólares. Ou seja, é uma diferença de escala enorme. Além disso, a China é um grande recipiente de investimentos estrangeiros, investimentos europeus, investimentos americanos, e é um grande investidor na Europa e nos Estados Unidos. A China tem 400 bilhões de dólares de investimentos na Europa. Empresas como a Volvo, hoje é uma empresa de capital chinês. A Pirelli é uma empresa de capital chinês. O maior investimento já feito pela China no mundo foi a compra de uma empresa suíça, que é a Syngenta. E a China tem 200 bilhões de dólares de investimentos nos Estados Unidos. Os investimentos da China na Rússia são de 35 bilhões de dólares. Então, eu acho que estrategicamente não interessa para a China ficar isolada ao lado da Rússia em contraposição à Europa e aos Estados Unidos. Mas também tem o outro lado da moeda, né? Isso significa que vai ser muito mais difícil, caso se chegue, né, a esse ponto, e espero que não cheguemos, muito mais difícil para a Europa e para os Estados Unidos isolar a China do que é isolar a Rússia. Né? O grau de interdependência entre os países é imenso. Clifford, eu falava do protecionismo do Joe Biden, ele continua aí nos seus giros pelos Estados Unidos, anunciando incentivos para a indústria americana, para comprar produtos americanos. Essa crise toda acaba servindo também de mais um incentivo para os Estados Unidos levar adiante a sua política industrial? Sim, grande prazer, Lorival, de novo. Então, fica na DNA americana um certo protecionismo, ou seja, proteção de indústria local, etc., na opinião pública, de forma geral. Obviamente, se você falar com as elites, com as pessoas mais colonizadas, existe o conceito, a crença de mercados livres, né? É um grande valor americano. A gente martela sempre, especialmente lá fora, com a nossa diplomacia pública, assim. Mas olhando para a opinião pública, de novo, é um sentimento, sabe, interno, muito protecionista, assim, que o Trump, aliás, Trump era o primeiro presidente ao longo da época, vamos dizer, moderna, dessa Segunda Guerra Mundial, que alinhou a política do governo com a opinião pública. A que ponto o Biden vai levar isso para fora? Não sei. Mas existe essa DNA claramente, sabe, na opinião pública americana. Marcos, você citou aí a alternativa chinesa ao SWIFT. No entanto, alguns bancos chineses já se desmarcaram um pouco dos negócios com a Rússia, preocupados com essas restrições, né, do acesso da Rússia a dólares, a euros, né? Até que ponto a China e, em outra medida, a Rússia estão preparadas realmente para esse desligamento financeiro e, em grande medida, comercial, no caso da Rússia? A Rússia terá que enfrentá-lo, é inevitável, faz parte das sanções impostas pelos Estados Unidos e pelos europeus. A China, não. A China preferirá não evitar. O seu sistema é muito inferior, é muito menor ao sistema do SWIFT. Né? Ele tem 1.000 bancos a ele associados, enquanto do SWIFT tem 11 mil bancos associados. O dólar ainda é a grande moeda internacional. E ninguém acredita que isso vá mudar de uma hora para outra. O que eu digo é que algum incremento marginal poderá ter numa área que é uma área essencial para a China. Agora,
é um dilema para a China como lidar adiante com a Rússia se ela vir uma guerra prolongada e tiver, de alguma forma, que dar sustentação aos russos. Você olha os dois bancos que a China tem uma participação direta muito forte, internacionais, o NDB, o New Development Bank, que é o Banco do BRICS, não é? E o Banco Asiático de Infraestrutura, o AIIB. Os dois disseram que o portfólio russo estará on hold, não é? Estará à espera, estará interrompido pelo momento. Mas eu não acredito que isso vá durar muito tempo. Eu acho que se as sanções tiverem um tempo limitado, ok, isso é possível. Mas se tiverem um tempo muito longo, eu acredito que a China vai ter uma tentação de desrespeitar algumas dessas sanções. O problema é que os seus grandes bancos estão na lista dos 10 bancos maiores do mundo e têm uma grande interação com os mercados financeiros internacionais. Como chegar a uma solução ideal entre essa necessidade de operar de alguma forma, dando liquidez aos russos, operando o comércio, e de alguma forma fazer com que os seus bancos respeitem as sanções, vai ser um desafio muito grande. Tudo vai depender do tempo de duração do conflito. Se o tempo for curto, eu acho que o desafio pode ser enfrentado. Se o tempo for longo, nós vamos ter que ver que soluções a China trará. Cláudia, você mencionou os dados aí da interdependência da China com os principais mercados mundiais. Existe também uma interdependência, e no caso até mais uma dependência tecnológica, né? 48% dos semicondutores do mundo vêm dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem uma tecnologia que está embarcada em praticamente todos os semicondutores, que são o coração, né, de tudo que envolve tecnologia. A China tem um programa, Made in China 2025, né, que seria justamente para ter o seu know-how próprio, mas para a China ainda não está na hora de fazer essa ruptura das cadeias globais. Não, e mesmo no caso dos semicondutores, esse é o grande calcanhar de Aquiles da China. Mesmo com o Made in China 2025, né, 2025, a meta era que a China, em 2020, estivesse produzindo 40% dos semicondutores de que ela necessita. E ela não chegou, a meta foi 16%. Então, e a China ainda está tecnologicamente gerações atrás dos Estados Unidos em termos de desenvolvimento de semicondutores. E no governo Trump, eu acho que a China teve um choque ali, que foi quando o Trump vetou primeiro as exportações de semicondutores americanos para a ZTE e depois para a Huawei. Mas essa também é uma rua de duas mãos, né? Ao mesmo tempo em que a China depende dos fornecedores americanos para ter acesso a semicondutores avançados, né, de altíssima tecnologia, a indústria americana de semicondutores também depende do mercado chinês, né? A China ainda é e vai continuar sendo por muito tempo a fábrica do mundo. A maior parte dos computadores fabricados no mundo são fabricados na China. A maior parte dos celulares fabricados no mundo são fabricados na China. E a indústria americana tem uma preocupação de que essas medidas restritivas tomadas pelo governo americano vão acabar, no longo prazo, inviabilizando, né, o acesso da indústria americana ao maior consumidor de semicondutores do mundo. Então, acho que é um equilíbrio ali bastante complicado e que a China, obviamente, né, ela quer ter, o grande ênfase da China hoje é na questão da autossuficiência, né, da questão da segurança, e os semicondutores é o principal produto de importação. A China importa mais em semicondutores do que importa em petróleo. A China importa 300 bilhões de dólares em semicondutores. É mais que o comércio inteiro do Brasil com o restante do mundo. Então, é um ponto de preocupação.
E a demanda aumentou bastante, né? Mesmo com esse programa de desenvolvimento, a China importou 14,6% a mais de semicondutores em 2020 em comparação com 2019, porque todo mundo foi trabalhar em casa e comprou equipamento da China, principalmente fabricado na China, para esse home office que tem bastante semicondutor, né? Clifford, eu estava falando que os chineses poderiam ver oportunidades e riscos nessa situação. E do ponto de vista do Joe Biden, que a gente viu uma votação essa semana na Câmara dos Deputados, em que só 4 ou 5 deputados votaram contra uma proposta de suspender a Rússia como parceiro preferencial comercial. Eu não me lembro de nenhuma votação que teve um apoio bipartidário tão grande como esse. Essa crise está permitindo ao Joe Biden a tão sonhado cruzar o corredor e conseguir fazer coisas juntos com os republicanos? É nada que uma guerra não pode resolver, né? Obviamente, a gente vem falando sobre isso ao longo do tempo, que os Estados Unidos é um país extremamente polarizado nesse momento, né? Os republicanos por um lado, os democratas por outro lado, é impossível unir nesse momento, ou pelo menos até esse momento, os Estados Unidos assim. Mas é uma guerra, a gente sabe isso baseado em experiência empírica também, ao longo do tempo, e agora também, uma guerra nos Estados Unidos tende a unir o país. A gente chama em inglês o rally around the flag, ou pega bandeira, vamos dizer. Então, os Estados Unidos estão pegando bandeira nesse momento. O Biden melhorou em 5 pontos percentuais e cristalizou meu apoio. Obviamente, não mudou totalmente, que ele estava meio enfraquecido, sabe, chegando nesse ano eleitoral assim, mas ele está muito melhor que ele estava. E, por enquanto, nós estamos, vamos dizer, um stasis, um momento de não mudança, sim, onde ele está num patamar de 45 pontos percentuais de aprovação, que é razoável aqui nos Estados Unidos, assim, é forte suficientemente para criar uma agenda para levar para frente. Eu duvido que os republicanos vão contra ele a respeito da questão da Ucrânia. Mas, porque é política, né? Ele está usando outras maneiras de enfraquecer ele que não tem algo a ver com a Ucrânia. Então, você pega um N número de assuntos domésticos, você pode ver na televisão hoje esse tipo de enfrentamento. Mas a respeito da guerra, não. Ajudou, sim, Biden nesse momento. Marcos, vamos passar agora para a parte mais política dessa questão, que é essa disputa entre os sistemas autárquicos, as autocracias e as democracias, né? O Xi Jinping, ele revitalizou muito, né, a ideia de que o regime de partido único chinês é mais eficaz do que as democracias liberais que parecem estar em decadência, né? E a Rússia tem sido instrumental nessa questão, né? É a Rússia que vai lá e mina as eleições dos Estados Unidos, fazendo campanhas no Facebook que, em conjunto com as ideias do Trump, acabam colocando dúvidas sobre a legitimidade, a eficácia da democracia. Em que medida haveria um incentivo para a China, para o Xi Jinping, que está num projeto de perpetuação do poder, né? Um incentivo de ajudar a Rússia nesse sentido, em que a Rússia tem um papel importante, digamos, nessa desconstrução da, entre aspas, superioridade da democracia ocidental? Olha, eu tenho a impressão de que as sanções vão ter 2 impactos maiores. O primeiro é o impacto sobre a economia internacional. O segundo é o impacto sobre o isolamento da Ásia. De alguma maneira, a divisão entre o mundo democrático, liberal, capitalista aberto e o mundo asiático, que é um mundo autocrático e com capitalismo, enfim, mesclado a uma grande interferência do Estado na economia,
vai ficar mais clara, vai ficar mais evidente, né? E, com isso, eu acho que nós vamos perder muitas oportunidades de cooperação no mundo. Eu insisto que eu acho que a China tem a perder com a guerra. Eu acho que o primeiro ponto que ela tem a perder é o próprio programa Belt and Road. O grande programa Belt and Road da China, que é a grande união, começa pela grande união terrestre, né, com os países da Europa Central e depois da Europa Ocidental, ela vai se perder totalmente com isso. Quer dizer, se a guerra tiver uma longa duração, o programa vai ser duramente penalizado, não é? A segunda coisa é que a China está desenvolvendo um sistema de transporte ferroviário da China para a Europa. Esse sistema também de transporte ferroviário fica inviabilizado. Terceiro, a imensa segurança quanto às cadeias de valor, não é? Na produção industrial. E, finalmente, a insegurança sobre a economia internacional como um todo e o risco que a China tem de se afastar da Europa. Eu acho que a China será sempre dois lados a pesar, né? Um é o lado de valer-se dessa oportunidade para mostrar que o modelo asiático é diferente e precisa ser respeitado. E, de alguma forma, as sanções americanas e o discurso americano está adotando assim, está chegando a um limite quase que intolerável para os próprios europeus e também para os próprios asiáticos. Então, esse é um ponto. É o ponto em que a China é motivada pela ideia de que a Ásia e os regimes políticos e econômicos asiáticos têm que ser respeitados. Mas o contrabalanço disso é o fato de que, como eu mencionei, há vários temas em que a China pode sair prejudicada, alguns essenciais para as suas políticas, alguns no coração da sua política, como o tema do Belt and Road, por exemplo. Então, a China ficará nesse equilíbrio. Acredito que a China tenha a convicção de que, em função das grandes dificuldades que o Ocidente vai passar, sobretudo os europeus, e de larga medida outros países também no mundo europeu, países em desenvolvimento, e a China vai passar menos as dificuldades econômicas, que com isso ela acha que, de alguma forma, o seu modelo terá alguma valorização, digamos assim, no contexto mundial. Mas, bem ou mal, é uma aposta arriscada. E nessa aposta, ela não pode perder, no mínimo, a cooperação com a Europa, porque é essencial para a China manter uma conexão com o Ocidente e a Europa será o coração disso. Mas os chineses são os mestres da ambivalência estratégica, né, Cláudia? Sem dúvida. Cláudia, Marcos e Clifford. E aí, você acha que eles vão conseguir se equilibrar nessa corda bamba? Uma coisa que eu acho muito interessante, olhando ali o relato que foi feito pela Casa Branca da conversa entre o Xi Jinping e o Biden, e o relato feito pela China, eles são completamente diferentes. Primeiro que o relato da Casa Branca é muito mais curto, tem 160 palavras e foca principalmente na questão da Ucrânia. E o Biden também fala que respeita o princípio de uma só China, que é contra a independência de Taiwan. O relato da China é muito maior, tem mais de 1.000 palavras, e mais da metade da primeira parte é focado na relação entre China e Estados Unidos. E abre apresentando compromissos que, segundo os chineses, foram feitos pelo Biden na ligação, que é a independência, os Estados Unidos não apoia a independência de Taiwan, os Estados Unidos não querem uma nova Guerra Fria com a China, os Estados Unidos não buscam uma mudança de regime na China, e a rede de alianças americanas não tem a intenção, não tem por alvo a China, algo que é difícil de acreditar. Mas eu acho que o pano de fundo do conflito e da aproximação da China com a Rússia é o conflito entre os Estados Unidos e a China. E acho que os chineses, depois do governo Trump, que foi um governo bastante hostil à China, havia a expectativa de que o Biden adotaria uma postura mais conciliadora, né, de mais cooperação com a China.
E isso não só não aconteceu, como passou a haver uma discussão no establishment americano sobre a conveniência ou não dos Estados Unidos mudarem a sua posição em relação a Taiwan e adotarem uma postura mais explícita de que defenderiam Taiwan em qualquer circunstância, defenderiam contra a China em qualquer circunstância. E acho que isso, e hoje ficou claro no relato dos chineses da conversa, que essa é a grande preocupação da China na relação com os Estados Unidos hoje. Uhum. Falando em grande preocupação, Clifford, é interessante que o Joe Biden foi muito mais detalhado quando ele anunciou o que faria com a Rússia, as sanções que imporia à Rússia quando ela estava se preparando para invadir a Ucrânia, do que nessas conversas com a China, né? Embora tenham sido 7 horas de conversa entre o conselheiro de Segurança Nacional Jake Sullivan e o principal diplomata chinês, e depois 1h50 de conversa entre o Biden e o Xi Jinping. Os americanos estão muito comovidos com o que está acontecendo na Ucrânia e, aparentemente, pelas pesquisas, estão aceitando o custo da inflação, o custo econômico, né, dessas sanções contra a energia da Rússia. Agora, até que ponto os americanos assimilariam mais agora sanções contra a China, que teriam um impacto inflacionário grande? É importante, sabe, ressaltar um ponto. A gente estava aqui nos Estados Unidos acabando com o Covid, a pandemia, houve um vácuo, houve um momento de calma, assim, silêncio um pouco, respiro, e de repente houve invasão, né? Essa pressão, um vácuo na opinião pública. Todo mundo aqui nos Estados Unidos está prestando atenção nessa questão, é impressionante. Obviamente, a notícia 24 horas por dia está focado nessa questão. As pessoas estão realmente preocupadas sobre essa questão. Algo de 90% da população americana está prestando atenção nessa questão, ou seja, da invasão, da guerra. Então, a grande questão é, e aí? E a opinião pública, nesse momento, é claro também. Tem um consenso, de novo, eu venho falando sobre consenso. Nós estamos nessa vamos dizer, patamar. Por um lado, uma grande maioria dos americanos são a favor de intervenções não militares, tipo sanções econômicas ou banindo petróleo russo, por exemplo. Por outro lado, somente uma minoria, algo de 35% a 38% dos americanos são a favor de intervenções militares. E essa distinção é muito, muito clara. Ou seja, sim, vamos fazer alguma coisa, mas a gente não vai colocar tropas ou vai instigar algum tipo de tiroteio com a Rússia. É muito claro. E também não somente nos Estados Unidos, a gente está vendo isso na Europa também, a opinião pública lá também, onde nós estamos monitorando. A questão, sabe, vamos dizer, da gasolina, sim. Em teoria, americanos são a favor. Vamos banir. Tá ok. Eu vou bancar. Algo em torno de 80% dos americanos falam isso. Mas vamos ver, né? Quando pega na realidade, quando o americano normal, sabe, comum assim, está pagando o dobro no posto de gasolina assim, a gente vai ver a que ponto o povo americano, sabe, a opinião pública vai apoiar isso. Mas, por enquanto, há um consenso, um grande consenso de intervenções não militares. E os americanos vão eleger toda a Câmara dos Deputados e 1/3 do Senado em novembro. Marcos, a gente só tem mais 1 minuto, mas eu queria te perguntar uma coisa. O chanceler russo Sergei Lavrov disse nessa sexta-feira que Brasil, Índia e China não obedecem ao tio Sam, não aceitam que ele seja o xerife do mundo. Como é que você vê a posição do Brasil nessa crise?
Olha, em primeiro lugar, eu acho que é um reconhecimento à nossa independência de posição em qualquer situação internacional, né? Eu acho que voltamos a ter essa independência. Talvez tivéssemos perdido alguns poucos anos, mas voltamos a ter essa independência. E eu acho isso algo bastante relevante. Segundo, eu acho que a chancelaria está tendo uma posição muito sensata. Ou seja, é a favor das negociações, é contra as violações à integridade territorial, é a favor de uma ação internacional sobre isso. Afinal de contas, nós somos um país muito identificado com essas ideias há muitos anos, e essas ideias são ideias que nasceram e se desenvolveram no mundo ocidental. Mas, ao mesmo tempo, nós entendemos que essa realidade tem uma complexidade muito grande. E todos os aspectos dessa complexidade têm que ser levados em conta. Eu acho que a chancelaria está indo bastante bem e eu acho que o Brasil deve permanecer numa posição individualizada e de acordo com a tradição da nossa política externa e a nossa visão do mundo. Marcos Caramuru, Cláudia Trevisan e Clifford Young, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui neste painel especial Guerra na Ucrânia. Até a próxima.